bem-vindos, né, à nossa casa novamente, nessa noite de sexta-feira, né, onde muitos já foram curtir seus feriados, mas nós estamos aqui, né, justamente para orar, lembrar, ouvir essa palestra, pedir por todos esses que estão nas estradas, né, que tenham calma, cautela, né, para que possam chegar ao seu destino, né, em paz, em harmonia. Então, que a gente possa mentalizar, né, todos esses irmãos na hora da nossa prece, né, todos que estão a caminho, né, do seu descanso, da sua diversão, e nós que vamos ficar em nossos lares, né, quem vai ficar, também possa ter, né, momentos de paz em seus lares, né. Então, a página de preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografia do Divaldo, né, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalados pela uze ou empulhado pelo talhados. Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganha distância evolutiva passo a passo e alegra-te com um destino feliz que te aguarda e que alcançarás. Joana de Ângeles. Então, né, Joana nos fazendo refletir com relação que tudo é reflexo dos nossos atos, né? Então, que possamos hoje refletir junto com o Clóvis aqui, que ele vai falar sobre isso, e a página, né, vem já colaborar de início falando dessa questão. Então, que possamos fechar nossos olhos, para que possamos nos conectar com o nosso interior, tentar silenciar nossos pensamentos, colocando a figura do Mestre Jesus na nossa mente, para que Ele possa nos trazer a calma, nos desacelerar neste momento, para que possamos ouvir e compreender as palavras que serão ditas no estudo de hoje, para que possamos seguir então o nosso caminho evolutivo. Agradecemos a permissão de estarmos aqui nesta noite e pedimos aos mentores amigos, aos dirigentes espirituais desta casa, que possam envolver o nosso companheiro Clóvis, que fará o estudo da noite, para que ele tenha as boas intuições, para que possamos assim compreender o melhor para nós. Abençoa, Pai, a todos nós, aqueles que estão ainda a caminho da nossa casa, aqueles que hoje não puderem estar aqui, onde quer que se encontrem, possam também receber as tuas bênçãos e a tua ajuda. E assim, com a permissão dos mentores amigos, a permissão de Raimundo Tristão, mentor desta casa, que possamos dar por iniciada mais uma reunião ordinária da noite de hoje. Que assim seja. Então agora, Clóvis, vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nesta noite. Boa noite também a quem nos acompanha, né, via internet, via Facebook. Que a paz do Mestre Jesus também chegue ao seu lar. A mentora, né, espiritual, a benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, nos falou no livro Vida Feliz, né, psicografia de Divaldo Franco, que nós estamos fadados à perfeição e à felicidade. A benfeitora espiritual destacou na lição. E ela disse que todos nós percorreremos o mesmo caminho, demonstrando a justiça divina. Que caminho é esse? A
reencarnação. Para chegarmos à perfeição e à felicidade, nós devemos trilhar a lei da reencarnação. Nós devemos trilhar o instituto da reencarnação, que é a justiça necessária para que nós possamos evoluir. E a doutrina espírita nos fala com muita clareza que, enquanto espíritos imortais, o espírito não tem sexo. Então há esse intercâmbio, mundo espiritual e mundo físico, ora como homem, ora como mulher. Tem um retorno, retornamos para a Terra, subimos para a dimensão espiritual. Esta é a lei da reencarnação. A lei que nos acelera o codificador, Através dessa lei, nós vamos entender a justiça divina. Está ali que é o Chico, mas é um espírito no livro Recados do Além, em que o benfeitor espiritual Emmanuel narra para Chico, e Chico vai transcrever, o espírito de um suicida chega no mundo espiritual e fala: ó morte que eu te dei, aonde você está? E aí Emmanuel diz que a consciência profunda daquele espírito diz para ele que não existia morte, e dizia para ele, podemos escapar da morte quantas vezes for preciso, mas da vida nunca nos livraremos. Ou seja, o espírito não aguentou a vida terrena, se suicidou, mas o que ele encontrou do outro lado? A vida, porque a vida continua. Então, se nós não nos livramos da vida, nós somos imortais, a doutrina espírita nos fala com muita clareza que sim. Na questão 83 do Livro dos Espíritos, o codificador pergunta: os espíritos têm fim? Nessa pergunta 83. E aí é longa a resposta, por isso a reticência no início. E a pleiade de espíritos da codificação, espíritos de mais alta envergadura, dão resposta ao codificador. Somos seres imortais, somos espíritos que, embora tenhamos tido o princípio a partir da criação do nosso Senhor, temos em verdade uma característica essencial que nos foi conferida por nosso Deus. Ou seja, enquanto espírito, nós somos seres imortais. Por isso, um dos princípios da doutrina, a imortalidade da alma, na lei da reencarnação, nós vemos a pluralidade das existências, as diversas existências. E dentro dessa imortalidade, nós devemos, nesta existência, que é a nossa melhor, porque nos assevera a doutrina espírita que a atual existência nossa é a melhor. Nós estamos na cidade que merecíamos estar, nós estamos na família que merecemos estar, porque nós, na dimensão espiritual, junto com os instrutores espirituais, junto com familiares amigos, familiares que conosco
em outras existências estiveram. Pactuamos o nosso retorno aqui. Há umas 3 terças-feiras atrás, a Deise falou, né, sobre essa programação reencarnatória. E aí então, e aí toda vez que falamos nós dentro da doutrina espírita, nós espíritos, né? Porque nós, corpo físico, é em segundo plano. Temos o dom da imortalidade. Esse princípio, né, extraordinário, né, descrito da imortalidade da alma, teria como resultado a benfeitora espiritual Joana de Ângeles disse que estamos fadados à perfeição e à felicidade. Então, a imortalidade da alma. Por que essa imortalidade, né? Porque nós temos que ir de encontro à felicidade. E aí Santo Agostinho nos fala, né? O viver em plena felicidade não é próprio desta vida mortal. Só o será quando aparecer a imortalidade. Sem a imortalidade não existe felicidade. Então, quando nós damos mais valor às coisas espirituais, nós vamos encontrar a felicidade. Porque a felicidade é algo da imortalidade. Sem a imortalidade, sem eu crer no mundo espiritual, sem eu crer na reencarnação, sem eu crer que nós temos diversas existências, eu não vou achar a felicidade. O dinheiro não vai me trazer a felicidade. Os bens materiais não vai me trazer a felicidade. Eu tenho, nos meus atendimentos de psicoterapia, porque eu sou psicoterapeuta holístico, e dentre as terapias tem a psicoterapia, que é a conversa, né? Ela trabalha o homem nos seus 4 aspectos: físico, mental, emocional e espiritual. A psicoterapia, a psicanálise é igual à doutrina espírita, né? Trabalha o homem na sua integralidade, nos seus 4 aspectos. E aí, eu atendo pessoas que não se justificam a tristeza, a infelicidade, porque são pessoas que não têm nenhuma dificuldade financeira. O dinheiro sobra para jogar fora, mas não é feliz. Por quê? Porque a felicidade é um estado de espírito. A felicidade é algo da alma, do nosso ser espiritual, né? Então, tem pessoas que falam assim: mas se eu fosse rico eu ia ser feliz. Será? Eu tenho a vida financeira que eu deveria ter nessa existência. Eu tenho os amigos que eu mereço ter, a família que eu mereço ter. Então são questões que nós vamos levar, né, do portão da casa espiritual para a nossa reflexão. E aí, como que isso acontece, né? De que maneira os espíritos imortais podem ter em si a capacidade de compreender que serão inscritos
no livro da vida como sendo aqueles consagrados à felicidade. Aí eu acabei de falar que a cliente paciente é rica, mas não está feliz, né? Como que ela vai saber, né? Que ela está inscrita ali no livro da vida, né? Que o destino dela é a felicidade. Como que nós vamos saber, né? Através de outra lei, né? A lei do amor. E no Evangelho de Mateus, né? No capítulo 22, o evangelista transcreve essa fala do Mestre Jesus, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, para eu ser feliz aqui, nessa existência terrena, eu preciso praticar a lei de amor. Não existe mais a lei de Talião. Não existe mais a lei do olho por olho, dente por dente. Ah, mas a doutrina espírita fala que se eu atirei em alguém, eu vou ter que espiar, pagar aquele crime. Sim. Mas o Mestre Jesus vai dizer diferente. Que eu posso pagar através da lei de amor. Eu posso, numa outra encarnação, ser o pai, ser a mãe daquele ser que nessa existência eu tirei a vida. Depende de mim. Depende do livre-arbítrio de cada um de nós. Ou vamos pela lei de Talião, ou vamos pela lei de amor. E o Mestre é claro, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, fala: o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É o amor que mantém o universo. E aí, a doutrina espírita larga o nosso horizonte. O universo não é só a Terra. A Terra é um grão de areia na imensidão do oceano. O universo são as diversas moradas da casa do Pai. E a benfeitora fala, né, que esse amor que mantém o universo, ele é a essência de Deus. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e enriquece à medida que se reparte. Então o amor é para multiplicar, é para nós repartirmos. Aí ele vai se alimentar na razão que mais se doa. Fixa-se com maior poder e se irradia mais. Ele nunca perece, porque não se entibia nem se enfraquece. Entibia é ficar menos intenso, né? Desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. Então, o benfeitor espiritual nos conclama a esse amor. Esse amor, porque a nossa reencarnação, ela tem por objetivo a expiação, as provas, o nosso trabalho como no trabalho para mantermos a criação, a estrutura que Deus nos concedeu. E é isso que a benfeitora fala nesse trecho, né, do livro Amor Imbatível Amor. E aí, como poderia um espírito, ao alcançar a condição de plenitude, trazendo tantas dificuldades, tantos dramas dentro de si,
somos nós isso aí, né? Como poderia, então, o Espírito alcançar a condição de plenitude, trazendo tantas dificuldades, tantos dramas dentro de nós? Como que nós poderíamos alcançar essa plenitude, né? A benfeitora nos fala na leitura, fazendo o bem, trilhando os ensinamentos do Mestre Jesus, para que nós possamos alcançar a felicidade. E quando a doutrina fala, né, que nós trazemos essas dificuldades, esses dramas, né, dentro de nós, é normal, né? Não quer dizer que eu esteja na casa espírita, que eu não tenha traumas, que eu não tenha dificuldades. Na psicoterapia, nós tratamos como algo que emerge do inconsciente. Na psicanálise, a Mara, a psicanalista, ela trata também como algo que emerge do inconsciente, trazendo essas dificuldades, esses dramas, esses traumas, esses conflitos. E na doutrina espírita, de onde vem? Vem do corpo fluídico, daquele corpo fluídico que liga o nosso corpo físico ao nosso espírito, vem do nosso perispírito. O perispírito, na psicoterapia, é a inconsciência, na psicanálise é a inconsciência, na doutrina espírita, o codificador denominou, né, de perispírito. Então, no perispírito, a Mara sequestrou meu celular. O perispírito é como se fosse o celular, né? É como se fosse o cartão de memória do celular. O celular é o corpo físico. Se eu tirar o cartão de memória, onde estão os registros das fotos que eu tirei, das viagens que eu fiz, dos locais que eu visitei, no cartão de memória, onde estão as nossas vitórias, as nossas derrotas, no nosso perispírito. Por isso que, quando nós desencarnamos, encontramos do outro lado as mesmas condições físicas, emocionais e espirituais que aqui deixamos. Mas estou do outro lado física, que eu continuo sentindo as dores. E aí a doutrina espírita é claríssima, né? Nós só desencarnamos de maneira diferente, diretamente, daquilo que foi programado pelo Pai Celestial, quando nós cometemos o suicídio, diretamente. E indiretamente, nós podemos abreviar a nossa vida, a nossa atual existência aqui na Terra, como através do uso do cigarro, do álcool, de comer demais, indiretamente, somente através do suicídio, e indiretamente, através do nosso livre-arbítrio, da escolha que nós fazemos. Essas dificuldades, esses dramas estão dentro de nós. Por quê, né? Porque o Mestre Jesus nos fala: o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus não está na rua,
O reino de Deus não está na casa do meu vizinho, o reino de Deus está dentro de mim. E aí, a Margarete falou aqui no mês da família, que quando a família está desestruturada, o reflexo dessa estrutura é onde? Na sociedade. Se hoje nós temos mais de 50% da juventude no vício das drogas lícitas e ilícitas, é porque a família vai mal. Se hoje nós temos um alto índice de criminalidade, é porque a família vai mal. E aí nós buscamos colocar a culpa em alguém, no prefeito, no governador, no presidente da República. Eles também têm a cota de responsabilidade, porque estão lá pelo nosso voto, mas pela vontade divina, para ressarcir na qualidade de homens públicos débitos que fizeram em existências anteriores. E aí vem nessa encarnação na qualidade de políticos para quê? Para nos ofertar saúde, educação, segurança pública de qualidade. Se não ofertam, fadados ao fracasso, vão retornar ao mundo espiritual e vão prestar contas. Então esses dramas, né? A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, ela fala assim, no livro O Homem Integral, né? Ela diz que a mente equilibrada controla o corpo em harmonia, e essa sintonia e dessa alternância virá a saúde ideal. O que a benfeitora espiritual quer nos dizer, né? André Luiz fala, né? Que nós somos aquilo que nós pensamos. E a benfeitora espiritual fala, né? Que a mente equilibrada controla o corpo em harmonia. E esse intercâmbio do corpo, da mente com o corpo, produz a saúde ideal. Por que os consultórios estão lotados? Pela força do nosso pensamento. A doutrina Espírito Santo Joana, a mentora, diz isso. Que a mente tem que estar equilibrada. Quando eu não consigo articular a minha vida, o que ocorre? Eu não consigo me articular. Eu vou andar e vou sentir dor. Eu vou ao médico, o médico não vai achar a dor. Porque a mente está em desequilíbrio. E aí o que vai acontecer com o corpo? Ele vai ficar em desequilíbrio. Quando eu desejo mal para os outros, quando eu xingo os outros, quando eu fico com raiva, quando eu não perdoo, eu tenho problema no estômago, dor no estômago, eu tenho problema no fígado, porque a minha mente está em desequilíbrio e, portanto, meu corpo vai estar em desequilíbrio. Quem produz as doenças somos nós. E na pergunta, na questão 66 dos Espíritos, né, o codificador pergunta: como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar, submetendo-se à prova de uma nova existência? A espiritualidade fala. Kardec pergunta: então,
para terminar de me depurar, de corrigir os meus erros. E aí nós vimos semana passada que o Paulo decide que não existe pecado na doutrina espírita, existe erro. Né? E aí o capaz está dizendo, né, que não existe erro, existe aprendizado. Então, a tese de que o sangue do Senhor Jesus lavou os meus pecados, o sangue que jogou da cruz, não tem eco na doutrina espírita. O cordeiro imolado não tem eco na doutrina espírita. Não foi a cruz. Os governantes queriam matar o mestre de outra maneira, mas eles precisavam mostrar que tinham matado. O que eles fizeram? Uma execução pública, pendurar o mestre na cruz, que era a morte para os ladrões, para aqueles que faziam as piores atrocidades. O que de ensinamento que o mestre, que nos salva, que nos faz errar menos, né? Que nos faz ter o conhecimento, que nos faz buscar os princípios norteadores da doutrina espírita, a razão, a lógica e o bom senso. Os ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou. Então, o que nos tira do erro não é a morte do Mestre, fala a doutrina espírita, é a vida, é o exemplo que ele nos deixou. Gostar da Aninha é muito fácil, né? Como se fosse a minha segunda mãe. Mas eu tenho que me aproximar, eu tenho que ter sintonia na casa espírita com aquele trabalhador que eu não me simpatizo. É com ele que eu vou ter as provas. Prova dele de evoluir, de progredir. Expiação, aquilo que eu fiz a outrem, aquilo que eu fiz ao meu irmão de mal. E aí nós fazemos o contrário. Aí eu tenho abraço a Neise, porque eu tenho sintonia com ela, com a Ana Carla, né? Que é um doce de pessoa, né? Não, é com aquele trabalhador que eu não gosto. E nós temos que ser francos, podemos não gostar. Estamos na doutrina espírita, nós somos espíritos imperfeitos. Estamos aqui para trabalharmos as nossas imperfeições. E na mesma pergunta, 166b, a alma tem, portanto, que passar por muita existência? Sim, as existências bons. Todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem nos manter na ignorância e que eles próprios se encontram. É o desejo deles. Não estamos falando mal das outras religiões. Mas a maioria quer manter as pessoas na ignorância. Mas é o desejo deles, é o livre-arbítrio deles. Mas Deus não vai intervir? Não vai intervir. Porque cada um de nós temos o livre-arbítrio. Mas o mestre está claro, né? Os escândalos vão acontecer, mas ai de quem praticar o escândalo. Ai do político que usurpar o dinheiro da saúde, da educação. Ai daquele que pegar a arma e atirar no outro. A lei de amor pode reunir, mas através do livre-arbítrio podemos escolher a lei de Talião. E aí nós vamos entrar novamente na vida e expiar aquilo que nós fizemos ao outro. 166C, né, a questão do Livro dos Espíritos.
parece resultado desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então reencarna em novo corpo. É assim que devemos entender? Os espíritos superiores são claros, né? Evidentemente. Então, reencarnação é o instrumento que Deus nos presenteou para a nossa evolução. Todos nós estamos fadados à reencarnação. Católicos, espíritas, né? Evangélicos, todos. Eu li no jornal O Tema, tem um jornal impresso e tem um jornal online, né? Que a doutrina da reencarnação está em terceiro lugar no planeta. Primeiro está a ressurreição, pasmem, segundo materialismo e terceiro a reencarnação, que engloba a doutrina espírita e as crenças orientais, né? Nossos irmãos hindus, né? Mas que bom que está em terceiro lugar. Poderia estar lá em 10º, né? Que bênção, né? Que a doutrina, que a reencarnação, né? Está em terceiro lugar nas crenças, né? Não cortou não. A diferença entre reencarnação e encarnação, Kardec fala sobre isso, né? O codificador fala: encarnação, ato do espírito de tomar a carne. Então, toda vez que o espírito toma a carne, toda vez da concepção, é uma encarnação. Mas e reencarnação? É a doutrina do fato. É quando o espírito é gerado ali 9 meses e ele vem à vida, ele vem à tona, aí é a reencarnação. Então é a doutrina do fato, né? Quando acontece o nascimento. Porque para entender a diferença, né? Porque tem pessoas que perguntam assim: mas agora, você está na encarnação ou na reencarnação? Né? Pergunta para a gente, quem não é espírito. Estamos numa reencarnação, mas encarnados. Né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A benfeitora espiritual falou na leitura. Para uns é expiação, expiar aquilo que eu fiz de errado, de mal com o outro, em existências pretéritas e nesta. Porque não precisa desencarnar, esperar desencarnar para ir de encontro com a lei de ação e reação. Vamos ainda nessa. Para uns é expiação, né? É prova, né? Prova é o quê, né? Nós vamos vir na intenção de progredir, de evoluir. E para poucos é uma missão, né? Do Mestre Jesus foi uma missão humanitária, né? E o Mestre veio encarnado. O Mestre não veio encarnado, ele veio encarnado. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência do corpo. Nisso é que está a expiação e a prova. Visa outro fim a encarnação, pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. O que é isso, né? A parte que lhe toca na obra da criação. Porque quando nós reencarnamos, nós estamos sujeitos à lei do progresso, à lei do amor, à lei do trabalho espiritual e material.
E aí a doutrina espírita fala da excelência que são os cientistas, né? Nós vimos 4 anos atrás no país uma cinte que fizeram com cientistas. Uma vergonha, né? Para quem realmente tem orgulho de ser brasileiro. Né? Tentaram acabar com a ciência, tentaram acabar com os cientistas. E aí a doutrina fala que eles, na invenção de vacinas, na invenção de remédios, da cura de doenças, de equipamentos, de instrumentos que vão ajudar aquele que tem deficiência física. É a ciência evoluindo, são os cientistas fazendo a parte deles que toca na obra da criação. Ah, mas eu não vou tomar vacina. Não toma vacina, pega a Covid, pega outras epidemias e pandemias, vai desestruturar o seu corpo físico e vai ter que entrar na lei de ação e reação. Porque sabe, porque tem consciência. E aí eu não estou falando de política partidária, né? Eu estou falando da doutrina espírita, daquilo que prega, daquilo que fala a doutrina espírita. Não tem nada contra os políticos, né? Eu atuo no campo político partidário na minha cidade. As pessoas sabem. Eu já fui secretário municipal, né? 2 vezes. Não tenho nada contra a política e principalmente a política partidária, né? Porque política são todos os nossos atos. Quando eu converso com meu vizinho, estou fazendo política. Quando eu venho no centro e interajo com os trabalhadores, eu estou fazendo política. E a política do nosso dia a dia é a política partidária. Então são esses 3 objetivos da nossa encarnação: espiar, passar pelas nossas provas. Aí aqui nós podemos citar, né? Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, que são espíritos missionários, né? Nós temos também, né, a nossa missão, mas ela é muito pequena em relação a esses espíritos que aqui estiveram. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio progredido de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Uma lei da providência divina, né? A lei da reencarnação. E aí lá, no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 3 a 8, em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela 2ª vez no ventre de sua mãe e renascer. E o mestre responde: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O mestre estava falando da reencarnação. Nascer do Espírito. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Então ele estava falando da lei de reencarnação. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito que é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem nem para onde ele vai. O mesmo acontece com todos os nascidos do Espírito. E aí os cristãos acreditavam
na reencarnação. Só que era outro nome, né? Palingenesia. Reencarnação foi denominada em 1850 por Kardec. Não existia essa palavra. Lá nos textos evangélicos era palingenesia. Os médios eram os pneumatas. Pneuma do espírito, ou seja, aqueles que faziam o intercâmbio do mundo espiritual com Cristo. O que ocorre no ano 325, no Concílio de Nicéia, Constantino condena a palingenesia, ou seja, a reencarnação. Nunca vai encontrar a palavra reencarnação. Ela foi designada pelo codificador em 1850. E aí, no ano de 325, no Concílio de Nicéia, que é o nome da cidade, o imperador Constantino condena a reencarnação, as vidas sucessivas. E no ano de 553, Justiniano, que era o imperador da época, junto com a sua esposa Teodora, no Concílio de Constantinopla, eles retiram dos textos. Por quê? Mas por que o imperador? Porque era junto, era igreja e Estado, juntos. Como diz a música, tudo junto e misturado. Tudo junto, uma bagunça danada, né? Doutrina espírita, prefeitura. Igreja católica, prefeitura, candidatura de prefeito para lá, separado. Em Guaçuí, uma época, começou os pastores a fazer política partidária, subir um caminhão de político. Um absurdo, um verdadeiro assinte aos ensinamentos do Mestre Jesus. O Mestre, na sua época, tinha 4 grupos dos judeus, né? Os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Os essênios eram mais o mestre se aproximava, porque eles ajudavam os outros, eles acreditavam na imortalidade da alma, mas o mestre não se misturou. Mataram o mestre porque acharam que o reino dele era desse mundo, e ele disse que não era. Então está aí, né, a prova da reencarnação. Os objetivos, né, nós falamos, que é a expiação, essas faltas dessa vida de ouro, as provas, e missão, né, que são de espíritos de elevada categoria. Reencarnação é o renascimento do espírito no outro corpo, em uma nova forma física. Ressurreição é fazer voltar a vida, ressurgir, quando o médico consegue através, a luzinha não quer funcionar, quando o médico consegue através de massagens cardíacas ou através de aparelhos trazer novamente a vida ao corpo. Então, quando o médico, a pessoa dá a parada cardíaca, o médico usa o desfibrilador, né? Ele está ressuscitando o paciente. Foi o caso de Lázaro. Jesus ressuscitou, porque Lázaro não estava morto. Ele estava num estado de letargia profunda, porque a ciência já comprovou que é impossível, como
falam algumas religiões, né? No dia do juízo final. Não, o Mestre não vai vir. O Mestre está conosco desde o dia que ele ascendeu à dimensão espiritual. Ele está conosco através dos benfeitores amigos, através de quando nós perdoamos, quando nós amamos, quando nós seguimos os ensinamentos dele. Ele não virá. O tribunal que vai me julgar é o tribunal da nossa própria consciência. Então, reencarnação é quando o espírito retorna num outro corpo, numa outra vida, de uma outra forma física. E a ressurreição é fazer voltar a vida, né? Isso que é a ressurreição. Se não fosse sido retirado dos textos sagrados, né? Essas palavras, aligenesia, pneumatas, né? Que eram os médiuns, as outras doutrinas cristãs estariam acreditando na reencarnação. E lembrando, né, que os evangelhos foram escritos por homens, né? Evangelistas que tinham uma vida dedicada ao Senhor, mas que na tradução do aramaico, que era a língua do Mestre Jesus, o hebraico, o português, né? Nas traduções, o homem, os imperadores, foram substituindo as palavras. E aí vem um período de trevas, né? De sombras. Logo da partida do Mestre Jesus e da iniciação dos apóstolos, né, de Maria, há um ciclo de luz. Depois, esses seguidores do Mestre começam a ser sacrificados, e aí vem um ciclo de trevas, que foi a Idade Média, né? Onde nenhuma crítica, é história, é constatação de fatos. A Igreja, junto com o Estado, na Idade Média, produziu o maior massacre da história. Papa Francisco pediu perdão, mas é história, não é a doutrina espírita que está falando, é a história que fala. Onde os médiuns eram considerados como bruxos, né? Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc hoje, para a Igreja Católica, foi queimada numa fogueira porque era médium de vidência, médium de transporte, né? E aí, a espiritualidade continua trabalhando lá no mundo espiritual, né? A espiritualidade inferior trabalha para destruir os exemplos, os ensinamentos que o Mestre Jesus trouxe, mas a espiritualidade amiga trabalha incessantemente para trazer a luz à face da terra. E aí, surge das mãos de um professor, de um filósofo, de um seguidor de Pestalozzi, como diz o benfeitor espiritual Emmanuel, surge a doutrina dos imortais para nos trazer a lume, nos trazer a razão, nos trazer a lógica, nos trazer ao bom senso,
Por isso sempre, né, agradecer, obrigado Kardec, por nos trazer a razão, a lógica, o bom senso, princípios basilares da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não é fundada em dogmas, né? Até Kardec usa essa expressão dogma no livro dos Espíritos, ele pergunta, né, o dogma da reencarnação, mas se nós formos consultar o dicionário, etimologicamente, dogma é um ato de fé inquestionável. Assunção de Nossa Senhora. Nós amamos a Mãe Santíssima, né? É a nossa mãe espiritual. Se o mundo é dos espíritos, a Mãe Santíssima não pode ter ido para lá de corpo e alma. Mas se eu quiser ser católico, eu tenho que aceitar o dogma da Assunção de Maria. Entende por que os palestrantes falam que a doutrina espírita não tem dogmas? Porque os princípios que a ciência provar ao contrário, o codificador já diz, a doutrina espírita vai se dobrar, vai se curvar. Ninguém é obrigado a acreditar na lei da reencarnação. Ninguém é obrigado a acreditar em existências pretéritas, em várias existências. Mas a pluralidade das existências, com ela nós conseguimos compreender melhor a justiça divina do que a unicidade da existência. O Clóvis nasceu, a dona Judite deu à luz, o Clóvis nasceu nessa vida. Se ele fizer o bem, ele vai para o céu, se ele morrer, ele vai para o inferno, que acabou o purgatório, extinguiu o purgatório. É a unicidade. Não. O Clóvis é espírito milenar. A Cissa é espírito milenar. O Rayane é espírito milenar. A Aninha é espírito milenar. A doutora Mônica é espírito milenar. Todos nós que estamos aqui. Mas eu não tirei pedra na cruz. Eu não sei. Às vezes eu estava lá e ajudei a condenar o mestre. Eu não pedi para nascer. Pediu sim. Pediu para nascer, pediu para morar em Guaçuí. Pediu para ter a família que tem. Temos os governantes que merecemos. Mais uma vez, né? Porque através do nosso voto, nós os colocamos lá. Mas a juíza de Guaçuí está soltando todos os... Não é a juíza, é a lei. A juíza é cumpridora da lei. Ela aplica a lei. Quem faz a lei são os senadores e os deputados federais, que nós continuamos elegendo anos e anos. A juíza e o promotor aplicam a lei. São versados no direito. Mas quem faz a lei é o Congresso Nacional. O presidente sanciona, vai lá e dá a assinatura dele. Mas quem faz a lei é o Congresso Nacional. Se as leis estão erradas, porque nós, católicos, espíritos, evangélicos, estamos botando errado. E aí, está em cima da hora, nós vivemos a vida como se fosse apenas uma matéria. E nós, ao chegarmos ao plano espiritual, temos a primeira grande redescoberta. Eu continuo existindo, a vida continua. Segunda redescoberta, que eu não fui tão bom como eu achei que foi. Deixei a matéria falar mais alto. Vi de exemplo do André Luiz, né? Nosso lar está aí.
os mensageiros, né? Terceira grande redescoberta. Não há julgadores externos. Deus não vai estar lá. Não vai ter o meu anjo guardião lá para me julgar. Os juízes somos nós. É a nossa própria consciência. A quarta redescoberta. Será possível mudar o mundo espiritual? Aí tem até o exemplo do André Luiz. A única maneira de se ter a certeza de suas convicções, né, é se enraizar na parte mais profunda do seu eu. Esse mecanismo é a reencarnação. É através dela que tudo que pensamos ser serão apagados no momento da gestação e todas as convicções de virtudes, ficando somente aquilo que realmente é verdadeiro, tendo como descobrir se realmente mudamos ou não. Por isso a lei do esquecimento, né? Aqui para descoberta, não é fácil voltar, né? É uma fila enorme, o processo de encarnação envolve o planejamento reencarnatório, que não é rápido, não acontece em 9 meses, tem toda uma trajetória, evolução, as minhas vivências, desta e de outras existências, as interferências nas outras vidas, né? E aí qualquer tipo de interferência, né? A rasteira que eu dou no meu colega de trabalho, para ele não ser promovido eu ser. Aquilo que eu faço com a namorada, ou o namorado faz com a namorada, vamos ser julgados também pelo campo emocional. O homem é físico, mental, emocional e espiritual. O julgamento é desses vários aspectos, né? São as interferências nossas em outras vidas. Nós usamos para isso o livre-arbítrio, né? Somos livres na sementeira e escravos na colheita. O trabalho será uma expiação, uma missão, um meio de aperfeiçoamento, desenvolvimento. Então, o trabalho será aquilo que eu decidi. Vai ser uma missão ou uma expiação, eu que vou decidir através do meu livre-arbítrio. O trabalho na casa espírita pode pesar se eu decidir que ele vai pesar. O meu trabalho material vai pesar se eu decidir que ele vai pesar. Então, esse trabalho vai depender de nós, né? Do aprimoramento da nossa personalidade. E por que nós esquecemos de vidas passadas, né? O homem nem pode nem deve saber de tudo pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 392. E Chico fala, né? O esquecimento na reencarnação pode ser interpretado como sendo o processo de anestesia que Deus nos concedeu através da ciência médica para sermos cirurgiados com o mínimo de dor. Então, se eu lembrar do que eu fiz nas minhas existências pretéritas, eu não vou conseguir caminhar. Tem ali também a outra questão do Livro dos Espíritos, né, que fala também. E aí Chico fala, né, reencarnar é recomeçar, é receber de Deus uma chance de reconstruir as cenas de existências passadas, como roteiristas do filme da nossa vida. Não soubemos escrever uma bela história. Está lá em Minutos com Chico, né? José Carlos de Luca, né? Então, é recomeçar, né? Reencarnar. É receber uma nova chance de Deus. E nós que vamos fazer o roteiro das nossas vidas. Nós que vamos fazer as nossas escolhas. Não existe destino, não existe determinismo. O destino, o determinismo, quem faz somos nós, através do nosso livre-arbítrio. Uma mensagem da benfeitora espiritual
Abrevia os teus renascimentos, agindo corretamente e servindo sem cansaço, com alegria, porquanto para adentrares no reino dos céus, que se estende da consciência na direção do infinito, é necessário nascer de novo. Então, a benfeitora Joana de Ângeles vem falando isso, né? Abreviar os nossos renascimentos, servindo, né? Sem cansaço, com alegria, porque para entrar no reino do céu, que se estende da nossa consciência, da nossa mente em direção ao infinito. Com essa mensagem que Joana de Ângeles nos deixa, né? Codificador, no comentário da questão 171, ele fala: a doutrina da reencarnação é a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros e não pecados por novas provações. A razão nos indica e os espíritos a ensinam. Então a razão nos diz, né, que a doutrina da reencarnação é a única que pode explicar as diferenças sociais, as anomalias existentes. O nosso estudo, né, foi baseado no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e no livro Amor e Batismo Amor. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar. Desculpe por ter tomado 5 minutos do tempo. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos, né, ao Clóvis por nos trazer essas reflexões, essas lembranças, né, nos lembrar da importância da nossa encarnação e do quanto nós precisamos tirar o máximo de proveito desta encarnação. Ainda está em tempo para nós, né? Alerta em todos os dias, né? Está em tempo ainda de usarmos o nosso livre-arbítrio adequadamente, né? De fazermos as escolhas, né, adequadas para que não cometamos erros, para que tenhamos que resgatar em novas encarnações, que as nossas novas encarnações possam ser o trabalho só do bem, que a gente possa acompanhar esse planeta na regeneração e não ter que voltar no planeta de provas e expiações, sofrendo nossas dores todas de novo, que cada um tem as suas, ninguém está aqui porque né, todos nós temos, né, estamos no planeta de provas e expiações, então todos nós temos as nossas provas, temos nossos dias difíceis, mas precisamos tirar o aprendizado disso aí. Né? E ele veio fazer esse lembrete. Se queremos uma encarnação melhor, sejamos melhor. Né? E não vamos culpar os outros pelo que nós passamos. Né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? De todas as nossas dívidas, dos passados, desta encarnação, do passado anterior. Então, que possamos refletir bem sobre isso, né? E, se ainda não começamos a mudar, que comecemos a partir de hoje, né? Então, que possamos agradecer a Deus nesse momento, por mais esta oportunidade que nos foi dada de aprendizado, para que possamos assim, Senhor, nos tornarmos espíritos melhores, para que possamos fazer com que este planeta possa evoluir e que possamos evoluir juntos, que possamos amar mais, pois sabemos que o amor é a chave de todos os problemas. No momento que conseguirmos amar verdadeiramente como Mestre Amor e como Deus nos ama, tudo será de uma forma melhor. Abençoa-nos, Pai, e nos fortaleça, para que possamos ter a vontade de seguir adiante, mas de forma diferente. Que sejamos melhores. Abençoa esta casa, Senhor, esses espíritos que aqui sempre conosco estão, nos orientando, nos ensinando, nos dando um exemplo de amor.
que possamos retornar aos nossos lares, levando conosco essas boas energias que recaem sobre nós. Que possamos, neste momento, envolver a todos aqueles que se encontram em sofrimento, onde quer que se encontrem, sejam nos hospitais, nos seus lares, nas ruas, nos presídios. Enfim, Senhor, Tu bem sabes onde poderás levar esses filhos da mim. E assim, com a permissão dos mentores da casa, com a permissão de Jesus, nosso Mestre, de Deus, nosso Pai, que possamos encerrar a primeira parte da nossa reunião doutrinária da noite de hoje. Que